Iniciaremos agora o estudo do artigo 130. Desse crime da periquitação, veremos agora para frente artigo por artigo. Diz o 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Como nós dissemos, estamos estudando o crime de perigo. Repara que nesse artigo 130, ele vai expor ao perigo de contágio. Ele está contaminado com a moléstia venérea e ele vai expor a perigo de contágio. Quer dizer, é um crime de forma vinculada. Como que ele vai praticar essa conduta criminosa? Terá que ser através de uma relação sexual ou através de um ato libidinoso, estando ele contaminado com uma doença venérea. Vamos ver o tipo subjetivo. Esse crime é um crime dolo de perigo, né? Repara que ele não tem dolo de dano. Dolo de dano é quando a pessoa quer atingir o bem jurídico. Não é a situação aqui. Ele vai estar simplesmente colocando o bem jurídico de perigo. Dolo de perigo. Repara que o dolo desse artigo no caput, ele vem traduzido nas duas expressões. Sabe, que é o dolo direto, ou deve saber, dolo eventual. Vamos primeiro trabalhar com sabe. O indivíduo, a moléstia venérea, vamos a mais comum, que é a gonorreia, ela se manifesta no terceiro dia. Então o indivíduo já se manifestou, já sabe que ele está contaminado com gonorreia. E assim mesmo, ele vai ter relação sexual com a sua namorada. No que ele faz isso, ele está expondo o bem jurídico a perigo. Ele está expondo aquela sua namorada a um perigo de também contrair essa moléstia. Então, repare que ele, para consumar esse crime, ele não precisa transmitir. Só de ele expor ela nesse risco, ele já consumou o crime do artigo 130 caput. Então vamos lá. A outra expressão agora. Deve saber. Eu disse para vocês que essa doença se manifesta no terceiro dia. Então vamos no dolo eventual. Ele vai num puteiro, num biango, né? Aqui no Brasil nós sabemos que esse Brasil afora há vários nomes. Numa situação dessa, ele vai lá ter relação com uma prostituta. Ele percebe que em cima da mesa da prostituta está cheio de remédio e ela está com algumas manchas pelo corpo, pereba pelo corpo afora, e assim mesmo ele tem relação sexual com essa prostituta. No segundo dia que ele esteve lá nesse puteiro, depois de 2 dias, ele resolve a ter relação sexual com a sua namorada. Repare, ainda não tinha se manifestado, que a doença venérea só se manifesta no terceiro dia. Mas no segundo dia ele foi e teve relação com a sua namorada. Ele deveria saber que ele estava contaminado, devido à situação que ele vivenciou há 2 dias atrás. Então, nessa situação, é o dolo eventual. Ele assumiu o risco. Então, também ele responde por esse artigo 130, caput. Quem é o sujeito ativo? Trata-se de crime próprio. Trata-se de crime próprio por quê? Quem é o sujeito ativo? Tem que ser a pessoa que está contaminada com a moléstia venérea. Entendeu? Senão não tem como ser o sujeito ativo desse crime. Porque esse crime ele abarca a situação de doença venérea. E é também um crime de mão própria. O que é um crime de mão própria? Crime de mão própria é aquele crime que você não pode delegar a sua conduta para outra pessoa. É tanto que o crime de mão própria não admite a figura do coautor. Ele até admite o concurso de pessoas, mas desde que seja na figura do partícipe. E sujeito passivo? Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. O que nós temos que estar atento é quando se tratar de sujeito passivo, pessoa vulnerável. Quem é a pessoa vulnerável? Vamos ao conceito mais moderno que nós temos, lá do artigo 217-A e o seu parágrafo 1º. Pessoa vulnerável, menor de 14 anos.
pessoas que têm problema mental e não têm um discernimento completo para as coisas do sexo, ou a pessoa, por qualquer motivo, não pode oferecer resistência. Essas são as pessoas vulneráveis. Então vamos trabalhar com o seguinte exemplo. O sujeito é um adolescente, ele tem 16 anos e tem uma namoradinha de 13 anos. Só que ele está contaminado com a gonorreia. Ele está com essa moléstia venérea e ele resolve ter relação sexual com essa namoradinha de 13 anos. Olha, no momento que ele teve relação, o que diz o artigo 217-A? Ter conjunção carnal com menor de 14. No momento que ele teve relação sexual, qual a conduta que ele praticou? Ele praticou uma conduta análoga à conduta do 217-A. Por que eu disse análoga? Porque estamos tratando de adolescente. Ato infracional, ele cometeu ato infracional análogo ao artigo 217-A. Se ele estava contaminado com essa moléstia, o que mais ele praticou? Então, ele praticou um ato infracional análogo ao artigo 217-A e praticou um ato infracional análogo ao artigo 130 do Código Penal. Mas vamos imaginar que ele, estando contaminado, ele teve relação sexual com a sua namorada e contaminou-la também. Então, agora já desaparece o artigo 130. A sua conduta será tipificada da seguinte forma: ato infracional análogo ao artigo 217-A, combinado com o artigo 234-A, inciso 4. Agora, a consumação. Estamos aqui diante de um crime de perigo abstrato. O que é um crime de perigo abstrato? É aquele que já se presuma, uma presunção juri et de jure, não tem que se provar nada. Olha aqui, o crime se consuma no momento que ele expõe essa pessoa ao contágio, na hora que ele expõe através de uma relação sexual. Mas vamos imaginar que ele contaminou essa pessoa. Então, se ele contaminou, houve o que? Um exaurimento. A consumação se dá só com a exposição, mas se ele contamina, houve um exaurimento do crime. Se houve um exaurimento, o que ocorreu a mais aqui? Ocorreu uma lesão corporal culposa, porque ele contaminou alguém. Ele contaminou a pessoa, quer dizer, praticou um crime de lesão corporal. Então, o que nós agora temos que analisar aqui? Eu disse para vocês que esses crimes são subsidiários. Só que se você analisar qual foi o crime que ele cometeu, então, no momento que ele contamina, ele comete uma lesão corporal culposa, porque ele não tinha intenção. Ele cometeu uma lesão corporal culposa. Ele foi imprudente, não é isso? Imprudência é culpa. Está lá no artigo 129, parágrafo 6º. Só que a pena do 129, parágrafo 6º, é menor que a pena do 130 caput. Então, vai prevalecer a pena do artigo 130 caput. Crime possível. Imagina que o sujeito vai ter relação com a sua namorada e ele está acometido de uma moléstia venérea chamada gonorreia e a sua namorada também. Então, se ele vai ter relação sexual com ela, é um crime impossível. Absoluta impropriedade do objeto. Como que ele vai transmitir gonorreia para uma pessoa que já está com gonorreia? Na próxima aula veremos os 2 parágrafos do artigo 130.